Miras, Saudações Imperiais. Eu sou o Janta Masato, estou gravando esse vídeo para o meu canal pessoal. Eu sou membro do Instituto Brasil Imperial, uma entidade ciclocultural sem fins lucrativos, que é totalmente independente, não busca, não tem e não pretende ter, né, nem o reconhecimento oficial de príncipe, casa real ou governo. Somos apenas um grupo de pessoas, inclusive estrangeiros, que gostam, divulgam o Brasil Império, independente da questão nossa, da diretoria, que é o parlamentarismo monárquico. E dessas considerações, que eu vou começar a fazer em todos os vídeos, para não dizer que eu estou associando com o movimento. E, aliás, esse brasão, esse estandarte com o símbolo das armas do Império, é a minha luta que eu tenho feito desde os 17 anos de idade, que iniciou em 1992. Bem, tema do vídeo, uma mudança que, infelizmente, eu tenho observado com muita nitidez após 2019, 2020. Eu tinha visto, claro, mas muito gradual nos anos anteriores. Vou contar um pouco da minha história, e aí vou, digamos, mostrar por que eu penso assim, por que eu sou dessa maneira, e eu não retiro nada do que eu fiz no passado em relação ao que eu vou dizer aqui no vídeo. Eu orgulho até, me sinto privilegiado, né, na sociedade brasileira de ter tido essa formação e essa vida que até hoje eu acredito nela. Agora, me entristece um pouco, quer dizer, um pouco não muito, porque um terço dessas pessoas que estavam comigo lá nos anos 90 mudaram de opinião e caíram no obscurantismo, no messianismo, e chega a ser um absurdo. Tanto que naquela época a gente jamais concebia isso, e existir uma expansão disso. Quando a gente via algo parecido com isso naquela época, a gente falava, isso vai acabar. Isso é questão de alguns anos, você vai ver. Na virada do milênio não vai ter pessoas pensando assim mais. Eu ouvia muito isso. Então, contando a minha trajetória, né? Eu nasci em Taubaté, uma cidade do Vale do Paraíba. Com 2 anos de idade, fui para São José dos Campos. Então, fui criado aqui, onde até hoje eu tenho vínculos. E uma cidade muito rica, muito tecnológica, tem o ITA, o CTA, teve shopping, né? O aeroporto, teve grandes multinacionais, né? Montadoras, né? Enfim. E, provavelmente por causa disso, eu tive acesso a computador. Então, o meu primeiro computador foi o TK-85, ligado na televisão comum, com uma fita cassete. Quem sabe, quem viu isso, né, pelo menos, sabe o que eu estou falando. Computador muito primário, programava em Basic, Assembly, depois eu estudei um pouquinho de Fortran. Tinha 14 anos, 16 anos de idade. Depois eu comprei, quer dizer, na minha família comprou um XT, PC XT, de monitor de fósforo verde, né? Então eu via os filmes, assim, americanos, eu sentia assim, poxa, eu tenho um computador também, também de filme, né? E eram 2 disquetes. Nessa época, aí eu entrei na internet, vamos dizer assim, de uma forma remota, através de fax modem, e pegava as mensagens, empacotava no Blue Wave, que era um programa, né, compactava o texto, hein, e transmitia de madrugada, que era mais barato, não cobrava pulso o telefone. E no dia seguinte, a gente transmitia e puxava as respostas. De vez em quando conectava à tarde também, que era tudo muito rápido e lento, né? Desculpa, o tempo, ficava conectado 5 minutos, meia hora, porque era o pulso telefônico. E eu trocava mensagem com o mundo inteiro. E era uma época interessante, porque naquela época poucas pessoas tinham acesso a isso. Quando você conhecia alguém da sua região que tinha o programa tal, que tinha o Blue Wave e tudo, né? Os programinhas, você marcava um encontro com a pessoa num café, num lugar qualquer, e ficava amigo, trocava e-mail, trocava telefone. Era o tempo que a gente marcava encontro e não confirmava encontro. E tudo funcionava, né? Naquela época era assim, olha, então terça-feira da semana que vem, né? Às 7 horas da noite, a gente se encontra aqui. E não ligava, a gente ia e nem no dia eu confirmava, né? Eu vivi essa fase aí muito boa. E eu tive acesso a um conhecido que tinha um telescópio, quase 1 metro. E ele mostrou para mim várias pessoas junto, observamos as crateras da Lua e alguns planetas. E eu pude ver o formato certinho esférico da Lua, até ver, né, os detalhes e tudo. Achei interessantíssimo. E ele falou, olha, pouquíssima gente que existiu nesse mundo tem a oportunidade de ver o que você está vendo. E pouquíssima gente ainda vai ter nos próximos anos, porque é uma coisa assim que não desperta interesse, já começa por aí, né? O equipamento era relativamente caro naquela época. Hoje em dia está barato, você compra no Mercado Livre por R$ 500 um equipamento desse. E eu assisti muita série da TV Cultura, O Poder do Mito, Guerra nas Estrelas, né?
os filmes do 007, e lia também. Então, a gente vê, eu tinha uma formação, como eu falei, de classe média, baseada na ciência, na razão, no bom senso, no respeito à democracia, né? Então a gente sempre fala assim, olha, tem que ver que o Brasil é um país multicultural, eu sou a prova disso, né? São vários povos que me formaram, e aqui tem várias crenças, e a gente até, na brincadeira mesmo, né, falava de outros credos, isso era uma coisa normal dos anos 80, 90. E quando apareceu uma coisa messiânica, a gente fala, isso nunca vai acontecer no Brasil. Isso aí, beleza, um grupinho surgiu, daqui a pouco apaga. Só para lembrar, naquela época tinha questão de transfusão de sangue, falava muito isso, né? Morria pessoa. E até hoje só disso. Até fez um filme agora, em 2017, sobre isso, mas o juiz que obriga, quer dizer, tem que decidir se vai ou não obrigar uma criança a fazer transfusão de sangue para não morrer. E a gente falava, essa é coisa dos evangélicos lá dos Estados Unidos que estão copiando aquilo e vai passar. Isso aí, no Brasil, anos 90. Me deixa preocupado, não é que esse Brasil, essas pessoas cresceram, esse grupo cresceu, Brasil. Não é isso. É que pessoas que tiveram a mesma formação do que eu, pelo menos um terço, no chute, assim, um terço, que estão nesse estado messiânico, negando toda essa convivência e essas crenças que nós tínhamos nos anos 90, ou seja, apoiam o antidemocrático, questiona questões de ciência. A pandemia foi bem notório isso. Eu vi pessoas que, até da área médica, negando isso. Eu fiquei impressionado com isso. E pessoas, advogados, gente que tem conhecimento, tem vivência em sociedade, pegando vídeo de uma pessoa que ninguém sabe que foi a informação, que a gente vive uma pessoa muito simples, e também está sendo iludido por informação fake news, e aquela pessoa por causa do carisma, porque fala errado, porque, né, sei lá, é bonito, muito simpático, viralizou a internet e um advogado pegando um vídeo de fake news, um tiozinho lá do interior e divulgando isso aí. Eu vi isso, né? Eu falei, chamei atenção, mas não adianta, você pega todos os dados, mostra para a pessoa, relembra do passado, né? Que a gente tá, meu amigo, você estava lá, lembra que a gente fez isso, pô, e agora a gente está fazendo, estamos seguindo isso? Não adianta. Messianismo, quando entra, muda, doutor, muda, cientista, ir na política chega a ser vergonhoso. Vergonhoso. Essa é uma tristeza que eu tenho hoje, que é assim, poxa, um terço das pessoas que eu considerava instruídas, né, negam, por exemplo, chegam a negar essas coisas que eu falei da parte da astronomia, chegam a questionar se existe ou não esses equipamentos que estão feitos de satélite, etc. Mas a gente usou isso na época que esse povo está falando contra, esse povo estava vendo filme de baixo nível, de piada e moralidade, e a vida todinha deles ainda é essa. Aí saturou, ficou velho, sei lá o quê, começou a se interessar por ciência, e começa a questionar da visão deles. Nós usamos isso. Aí a pessoa fala, não, mas aí quando você chega, pelo menos experiência minha, estou contando. Esse colega falou, não, mas o pastor falou que isso aqui... Bom, então não vou discutir. Estou falando de uma coisa científica, estou falando de tecnologia, satélites e tal. Então isso é muito preocupante. É preocupante porque realmente houve o crescimento do messianismo na classe mais baixa, assim, sem acesso à cultura, o que era previsível. Mas não era previsível pessoas, como eu falei, advogados, médicos, diretor de instituição de ensino, caindo nessas fake news. Eu acho que você deve ter também seus casos aí, e é nisso, acho que comenta aí, diga também, para a gente trocar experiência e ver como que vai sair disso, porque esse vídeo aí, esse vídeo que eu estou fazendo é mais para trocar uma ideia e fazer uma blindagem sobre o meu grupo. Porque nós não podemos permitir, né, que a gente fique numa situação dessa, nesse messianismo, nessa coisa caricata, e as pessoas mantendo isso. Ou as pessoas, a gente separa, faz uma muralha e fala assim, olha, aqui não entra quem não endossa a ciência e a Constituição de 88, e fique com o seu messianismo aí, com seus, sei lá, né, com essas ideias aí que talvez nunca existiram. É um vídeo interessante, estou para gravar sobre isso, sobre a questão dessa igreja conservadora que defende. Um amigo meu muito estudioso falou assim, olha, essa sociedade teocrática, sacral, nunca existiu, nem na Idade Média. E depois um outro também que eu vou gravar sobre a questão das questões morais
do Império de hoje, né? Muito interessante isso. Tem um livro da professora Mari Del Priori que fala um pouco disso, que ele fala bastante sobre essas coisas que hoje em dia escandalizam e as coisas de hoje escandalizam aquela época. Mas é isso. Eu continuo sendo o mesmo que começou a se formar lá nos anos 80, que acreditou no parlamentarismo monárquico já em 92, que acreditou no Estado Democrático de Direito, que viu surgir e acreditou, gostou, usufruiu do Plano Real, Brasil, né? E eu, para finalizar, eu digo com toda segurança, todo mundo me conhece, sabe disso. Eu nunca pulei carnaval, eu nunca fumei maconha, digamos, mas eu nunca fui contra proibir. Eu falei assim, tem que ter o direito de proibir. Direito de proibir assim, na minha casa, no meu escritório, na minha fazenda, não quero. Proibido. Isso é um direito que eu acho que tem que ser. Até hoje tem uma pauta minha. Direitos individuais. E sobre domínio. Então nem tudo é tão público assim, vamos dizer assim. Tem coisa que é pública e tem que definir isso aí. Mas eu nunca condenei e fui contra. Eu posso condenar, como eu falei, no meu ambiente. Falo, no meu carro eu não quero que fume. Ok? Mas pode fumar fora do carro, né? A gente, vamos conciliando. Então fuma fora do carro. Eu espero você fumar, depois você entra. Carnaval, sempre fui contra. Eu ir lá. Mas eu acho bonito até o desfile, poderia até ir, mas eu não sou entusiasta. Mas não é porque eu não gosto, vamos dizer assim, que eu vou proibir. Então é importante distinguir muito isso. Então já o vídeo está ficando longo, mas fica essas considerações e qualquer coisa aí deixa também as suas impressões nos comentários que eu vou ler. Um abraço, saudações imperiais.